Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vocês querem enxergar as letras da Bíblia aí ou quer, louvado seja Deus, para um mosquito dar umas ferroadinhas, ou quer ficar do jeito que está aí com o mosquito no entanto aí? Bendito é o nome do Senhor. Então fica o mosquito aqui só com o meu. Louvado seja o nome do Senhor. Bora cantar um hino em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus para nós recolher os dízimos e oferta. E mais uma vez, contribui por amor. E aprenda isso em nome de Jesus. Deixa desse negócio de quando for contribuir, tá aquela tribulação do cão na cabeça e dizendo, rapaz, não sei para que isso, e beber e blá blá blá. Se for para contribuir com amor, contribui. Se não for, volta com esse negócio para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Certo? Então não tem negócio disso não. Ou fazemos as coisas para Deus com amor, ou não faz. Bendito é o nome do Senhor. Grave uma coisa. O negócio de ficar dizendo, vou servir Jesus, porque senão eu vou para o inferno. Se eu não servir Jesus, eu vou para o inferno. Vou devolver o dízimo, senão os gafanhotos que não sei de onde vai vir me pegar. Então quer dizer, se não existisse gafanhoto, não existisse inferno, com certeza não serviria o Senhor Jesus. Então bora esforçar para servir Jesus, baseado por gratidão, na gratidão. Lembrar que ele deixou foi o céu, deixou a cadeira dele lá do lado de Deus, veio à terra, se humanizou, sofreu por todos nós. Será que não merece a gente sofrer um pouquinho por ele? Então deixa desse negócio e ficar esse nojento. Então bora em nome do Senhor Jesus cantar o hino de número 372. Se eu não servir Jesus, a Bíblia diz que eu irei para o inferno. Se eu não devolver o que é de Deus, a Bíblia diz que as maldições me pegam. Eu sei disso, mas vamos deixar o inferno de lado, as maldições de lado, e vamos tentar servir o Senhor por amor, obedecer a Ele por amor, obedecer a Ele por gratidão, fazer a obra para Ele por gratidão. O bom é isso, o bom é você sentir a gratidão, o bom é você fazer movido por gratidão. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Bora cantar o hino de número 372. E enquanto nós estiver cantando, você que trouxe a oferta ou dízimo, devolve em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por
Você que consegue enxergar aí, louvado seja Deus. Tu que é luz, tu quer ficar assim, bendito ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 24 a seguir. Quem puder enxergar, enxerga. Quem não puder, louvado seja o nome do Senhor. Vamos assim para o mosquito não atacar vocês aí demais. Bendito ao nome do Senhor. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. E pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Amém. Curva tua cabeça em nome de Jesus, fecha teus olhos e ora a Deus em voz alta, para a glória e honra do nome do Senhor. Querido Deus, agradecemos o Senhor pela nossa existência, agradecemos o Senhor por ter nos chamado para o Evangelho, agradecemos o Senhor por ter nos trazido à tua casa nesta noite, agradecemos o Senhor pela palavra lida, agradecemos o Senhor também pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos hoje. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor que tome a direção do nosso culto através do teu Espírito Santo, e que o Senhor Espírito Santo fique à vontade para agir, para trabalhar no nosso meio, nas nossas vidas. Deus, joga por terra toda a obra de Satanás, toda a obra do mal, que o Senhor possa jogar por terra em nome de Jesus. E peço ao Senhor que nesta noite salva, nesta noite cura, nesta noite batiza no Espírito Santo, para a glória e a honra do teu santo nome. E em nome de Jesus pedimos o Senhor, abre a porta da palavra e fale conosco em nome de Jesus. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui está uma carta de recomendação assinada pelo pastor Ivan Guedes Ferraz, pastor setorial ali em Salvador. Essa carta, saudações de paz, apresentamos à Igreja Assembleia de Deus em Iraquara, o irmão Wilson Santos de Santana, membro desta igreja desde 24/3 de 1991, e por se achar em plena comunhão, pedimos que o recebais no Senhor, como usa fazer os santos. Onde está o nosso irmão Wilson? Está ali.
Louvado seja Deus. Que nós temos a dizer, irmão Wilson, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmão Wilson, por favor, o senhor senta aqui conosco em nome do Senhor Jesus. E eu creio que o pastor Anselmo já falou para o senhor que eu sou doido, né? Louvado seja Deus, dobra a carta aqui, já está assinada e entregue para o irmão. O pastor Anselmo já deve ter falado para o senhor. Bendito o nome de Jesus. Igreja, louvado seja Deus. Nós temos a nossa programação para sábado. Precisamos ir, Pai. Nós precisamos ir para a praça. Viu? Quando eu culto aqui, tem que ter reverência. Não pode estar caminhando, não pode estar conversando, se não toma repreensão aí dos obreiros. Mas lá na praça, alguns que não participaram desses eventos, lá é um culto misto, viu? Se a gente for esperar acabar o culto para vender nossas roupas, vender nosso salgado, nossos espetinhos e o sorteio, nós vamos arrecadar dinheiro como? Então lá vai começar às 5 horas da tarde. Se quiser ir lá já comer um espetinho, já vai ter uma coisinha lá, certo? Então lá nós vamos cantando hino e vamos comendo, sem entender, porque nós precisamos arrecadar roupa nova, certo? Se você for doar roupa, não vai doar aqueles mulambos velho que não prestam mais nem para botar na porta para limpar os pés, certo? Tem gente que ele é mesquinho, ele só doa o trem mais ruim que ele tem em casa, certo? E Deus merece o melhor. Então, se não quer doar, não doe. Agora, se for doar, vai doar a melhor muda de roupa. Eu não quero bagaço lá não, certo? E é por isso que nós vendemos barato, que nós recebemos de graça. Hoje eu estava vindo ali na caixa, quando vou passando, tem um menino assoviando, não é comigo não. Parei o carro lá perto da farmácia São Paulo e levou o rapaz atrás de mim. E eu disse, ele me cumprimentou, nós começamos a rir um pouco. Aí eu disse, moça, porque tem umas doações ali. Um rapaz ali fez um saco da loja, veio um saco de roupa tudo nova, sem uso. O senhor aceita? Eu disse, não aceita o quê, meu amigo? Quando eu sair daqui da caixa, eu passo lá. Passando lá, chega mais de 20, mas que pensa tudo no plástico, tudo novo. Você está entendendo? Então nós vendemos barato porque recebemos 0,800 de graça. O nosso bazar vem barato porque recebe doações de graça. Então, e não grave isso aqui. Vamos para a praça com o coração voltado para fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ser glorificado. É com essa intenção que devemos ir para lá, certo? Eu vou comprar roupa, eu vou comprar um sapato, eu vou comprar um salgado, eu vou comprar um brinquedo, eu vou comprar um espetinho, eu vou comprar um espetinho não dá para nada não, tem que comprar no mínimo 20 espetinhos cada um. Então o negócio é para arrecadar fundos, certo? É para arrecadar fundos, porque o caixa do centro de recuperação já está no vermelho. Então nós precisamos arrecadar esse dinheiro, que tem que ser no mínimo 70 mil reais. Nós temos que arrecadar nesse festival de sábado. Com chuva ou sem chuva, vamos estar lá. E Deus falou para mim, eu vou dar. Você entendeu? Em nome do Senhor Jesus. Quem ganhar a porta, quem ganhar o garrote, fica sabendo que na segunda-feira, já falei com o Paulo da irmã Livan, que o garrote está lá na fazenda deles. Falei para ele, segunda-feira cedo, quem ganhar vai buscar. Se for tu que ganhar, que eles estão vendendo bilhete lá também para ajudar. Eu disse, se for tu que ganhar, o irmão Ivan, o Lucas, ou assim, fica já não. Mas se não for, quem ganhar segunda-feira vai tirar da roça, porque ele já tem um ano que está cuidando desse garrote. E eu ainda falei para ele, tu cuida da ração, porque tu não está fazendo nada mais, nada menos do que tua obrigação, porque Jesus te deu vida. Jesus te deu saúde, Jesus está te dando pão e você doou, foi para o Senhor, não foi para mim, não foi para A para B. Mas eles cuidam lá na maior alegria. Mas segunda-feira é para tirar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu bora para a praça mostrando. A igreja católica fez um movimento aí e o padre estava achando que arrecadou acho que 8 mil e poucos reais, foi muito. Eu disse, mas 8 mil reais, se eu botar os irmãos no pátio da igreja e botar as coisinhas para vender lá, nós faz. Você entendeu? Então é para dar no mínimo 70
R$1.000 o nosso festival, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E domingo à noite a gente presta conta, a gente passa o relatório para a glória e honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Cada irmã Renata de Derraio está aí? Não está não? Dá o recado a ela, que fala para Antônio rola fita, o menino do som, que é para montar o som lá sábado à tarde cedo, porque 7 horas eu quero o microfone já tudo pronto, nada de atraso, certo? E o pessoal que monta o palco, pedi eles para montar o palco na sexta-feira, porque no sábado tem a feira. Depois que acabar a feira e montar palco, aí vai gastar muito tempo e vai começar o som atrasado. Fala para a irmã Renata, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bora para frente, que atrás tem gente. Quando nós conversamos com pessoas que têm noção do que é a vida, a gente fica alerta. Mas quando a gente conversa com pessoas que não têm noção nenhuma do que é a vida, a gente entristece, a gente fica triste. A palavra do Senhor aqui nos ensina que Moisés tinha o sangue, o povo de Israel na veia. Sabe que Moisés foi colocado lá naquele barquinho, a mãe dele acompanhou, porque o rei queria matar os meninos homens, e a filha de Faraó estava tomando banho lá, mandou as empregadas pegar aquele barco com um menininho, e ela disse: eu vou criar. E ela adotou Moisés. E agora eu quero uma mulher para amamentar e para cuidar dele, vou pagar. Ia saindo, pessoa que não achou a mãe de Moisés, encontrou a mãe de Moisés, a mulher já com os peitos cheios de leite, porque tinha um tempinho que Moisés não mamava. Tu quer ser contratado, tu quer cuidar do menino que era. Chegou lá, foi cuidar de Moisés. Então Deus cuidou de Moisés, cuidou da mãe, porque disse: meu filho eu não entrego nas mãos do rei, eu vou colocar ele no barquinho, vou soltar na água e Deus vai tomar conta dele. E Deus tomou conta de Moisés, por isso Moisés foi parar na casa de Faraó. Então Moisés foi um menino bem preparado, certo? Estudou em grandes faculdades, que o Egito na época era o lugar que tinha as melhores faculdades do mundo. Muita gente deslocava para o Egito, ia para lá estudar no Egito, porque tinha faculdades boas. Então Moisés foi preparado nas melhores faculdades, você entendeu? E seria o sucessor do rei, do Faraó. Quando o Faraó morresse, a mulher não podia assumir, uma filha, a mulher não podia assumir. Então Moisés seria o sucessor, seria presidente, governador lá do Egito. Mas chegou um dia, louvado seja Deus, que Moisés começou a ver as transgressões, Moisés começou a ver os pecados, as coisas erradas dentro do reinado. E Moisés conhecia a palavra de Deus, porque a mãe dele ensinava para ele. Enquanto ele estava sendo preparado por Faraó, pela filha de Faraó, pelos os professores, para ele ser rei do Egito, a mãe de Moisés estava também preparando Moisés, dizendo: nós somos da linhagem de Deus, nós somos do povo de Israel. Você entendeu? E mostrou tudo para Moisés. Quando Moisés já estava adulto, Moisés tomou uma decisão. Moisés decidiu abandonar toda aquela carreira, porque ele sabia que aquela carreira era uma carreira pecaminosa, era um caminho que ele iria se embaraçar com pecado, com coisas erradas. Então Moisés avaliou tudo e Moisés chegou a uma conclusão de abrir mão de tudo aquilo. O cara não era só um funcionário público, o cara seria governador, o cara estava rico, herdeiro de tudo aquilo. Mas Moisés viu que aquele caminho levaria ele
a perder Deus de vista, que ele iria pecar. Então por isso Moisés tomou essa decisão. Por isso Moisés disse: abro mão de tudo isso por amor ao meu Deus. Então Moisés abriu mão de tudo aquilo e aí foi viver com o povo de Deus. Porque Moisés era um homem de visão, Moisés era um homem consciente, Moisés era um homem que tinha noção da vida, Moisés era um homem que tinha noção da vida. Ele disse: eu prefiro andar com o povo de Deus, certo? Não sei se vou ter poder, não sei se vou alcançar certos cargos altos na elite do Estado, não sei o que, não sei se vou ter muito dinheiro, mas eu prefiro andar com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. Então Moisés era um homem que ele tinha noção. Moisés era um homem que sabia enxergar longe. Bendito ao nome do Senhor. Moisés sabia que ele poderia viver 90 anos, 100 anos, e enquanto ele não morresse, ele era o rei, ele era o faraó, ele seria o faraó. Então ele iria, você entendeu, ostentar muito dinheiro no poder. Ele sabia que ele poderia dar ordem para tal soldado, isso e aquilo, que fazer o que ele pedisse. Moisés sabia das regalias que o faraó tinha, que o presidente tinha, mas Moisés sabia que dentro daquela carreira presidencial tinha muitas coisas que ele teria que fazer para seguir aquela carreira. E Moisés sabia que muitas coisas ali dentro eram pecado. Então por isso Moisés abriu mão daquilo, de tudo aquilo, louvado seja Deus, para sofrer com o povo de Deus, como ensina a palavra do Senhor. Então Moisés disse: eu abro mão disso aqui, vou viver com o povo de Deus, vou servir o Senhor. Sei que vai ser difícil, não vou ter uma vida de dinheiro, disso e daquilo, mas estarei na presença de Deus, estarei servindo o Senhor, e eu servindo a Deus herdarei a eternidade. Louvado seja Deus, irei morar na eternidade. Então Moisés, ele era um homem que ele tinha noção da vida. Moisés era um homem que sabia muito bem pensar a vida. Bendito ao nome do Senhor. Muitos cristãos tropeçaram nessas coisas porque não quiseram abrir mão de uma coisinha, porque aquela coisinha lhe proporcionava um gozo pecaminoso, e não quiseram abrir mão. E não foi gozo grande, não foi poder grande como o que Moisés iria ter, mas não abriram mão do pecado, e muitos tropeçaram, muitos morreram sem esperança. Que essa palavra sirva para mim e para você. Essa palavra não é só para A e para B, para todos nós. Se a gente não tomar cuidado e a gente perder o foco, que é o céu, a gente tropeça nas simples coisas. Nas mínimas coisas pecaminosas a gente tropeça. Bendito é o nome do Senhor. Então por isso precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa vida espiritual é o bem maior que nós temos. Bendito é o nome do Senhor, é a riqueza maior que a gente tem.
Bendito é o nome do Senhor. E se a gente não tomar cuidado, essas coisinhas do mundo, que para muito é coisinha, porque pecado não é pecadinho, pecado é pecado. Se a gente não tomar cuidado, isso vai engordando a gente, vai enrolando a gente, e chega um dia que infelizmente se vê algemado. A palavra do Senhor nos ensina que de tudo aquilo que o homem deixa ser vencido, ele se torna escravo. Então, se a gente não levar a sério uma coisa que aos olhos humanos é pequena, mas que transgride a palavra de Deus, que fere a santidade de Deus, pode aos poucos ir laçando a gente e dominando a gente. E aí a gente perde a visão do céu. E perdeu a visão do céu, perdeu Deus de vista, fica difícil. Fica difícil para a gente, louvado seja Deus, achar o Senhor. Não é que Deus fique escondendo de nós, não. É porque quando a nossa vista encurta, hoje mesmo eu fui ler a Bíblia da letra menor e não consegui. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, porque o nosso corpo envelhece, mas a nossa mente não. A gente acha que a gente é mudado. E daí foi que eu lembrei, eu falei, Jesus, é verdade, é porque já vou fazer 60, e não é mais com essa bola, não estou mais com essa bola toda, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tive que pegar outra Bíblia para ler, porque eu estou sem óculos. Então aí, se a gente perder Deus de vista, não é que Deus vai ficar correndo da gente, é porque a nossa visão, assim como eu não enxerguei as letras da Bíblia, quando a gente se contamina com o pecado, a nossa visão espiritual também, ela fica embaçada. E às vezes Deus está aqui tão perto, mas a gente não consegue achar o Senhor. Às vezes a gente, se não tomarmos cuidado, essas coisas vão embaraçando a gente. E aí, infelizmente, eu venho pregando e falando muito sobre isso, que o que mais está matando a igreja chama-se pastor descompromissado. Pastor descompromissado. Não sei se foi o ano passado, o ano atrasado, que aí a convenção teve que excluir um pastor que ele estudou comigo. E em um dia, no almoço, a gente reunia todo mundo ali no restaurante e passava a semana lá confinados. E em uma reunião, nós conversamos ali e ele entrou com esse assunto e disse assim: se minha mulher ficar doente, ficar impotente, eu quero carta de divórcio para me casar com outro. Eu achei que aquilo era uma brincadeira, mas isso não é brincadeira que devem fazer. Aí eu olhei assim e ele falou, eu falei, o que é isso? Você está brincando? Eu disse, não. Aí eu olhei para ele e falei, moço, tá bom de tu aceitar Jesus de novo, tu está desviado. Porque nós aprendemos que casamos com uma pessoa é para ser fiel na saúde e na doença. Nós fizemos juramento. Quer dizer que eu vou viver sem uma mulher
qualquer homem pode viver sem sexo. Sexo não é obrigatório. Sexo é questão de controle mental. Bendito ao nome do Senhor. Quando você vê a pessoa dizendo eu não consigo viver sem sexo, chame ele de descontrolado. Fale para ele que ele é um descontrolado. Porque o ser humano, quando ele é controlado, ele faz tudo na hora certa. É para fazer sexo, bora fazer. Não é para fazer, não vamos fazer. Então quando você vê, conheço um homem casado, que às vezes a mulher está com um probleminha de saúde, já vê ele masturbando. É um descontrolado. E esse aí é o descontrolado. Não é que ele é mais potente sexualmente do que os outros, não. É porque ele é descontrolado. Eu estudei sobre isso, seu bestalhado. Então isso é descontrole. E a Bíblia diz que Deus nos deu domínio próprio. E domínio próprio não é só em tal área não. Domínio próprio é em todas as áreas. Precisamos exercitar o domínio próprio. Dizer, eu faço isso a hora que eu quero, a hora que for para fazer. E eu falei para ele, você é um doente. Aí ele disse, aí tinha uns 30. Uns 20 ficou do meu lado, 10 ficou do lado dele. E eu disse, vocês têm que aceitar Jesus. E como o povo do nosso lugar só fala alto, aí chamou a atenção do dono do restaurante e outras pessoas. E o que foi? Não, nós não estamos brigando, nós estamos discutindo um assunto aqui. Mas eu quero pedir a sua opinião. Quando eu contei para o dono do restaurante, ele disse, é muita falsidade. Só querer a mulher quando a mulher está sã. Eu não citei quem foi que foi contra ou a favor. E eu disse, está vendo, mais chicote? E um bocado lá, não crente. Eu disse, eu aprendi com meu avô. Meu pai era alcoólatra, mas aprendi com meu avô que o homem ele tem que ser fiel à mulher. E se a mulher ficou doente, ele deve cuidar dela até o dia que Deus levar. Depois que Deus levar, se ele quiser casar, ele está livre. Mas ele tem que cuidar. Bendito é o nome do Senhor. Então você está vendo, muita gente. Tem um pastor desse aí ele foi consagrado a pastor e foi para campo. Mas quando pensou que não, já estava no coração dele, acabou caindo no pecado de adultério e aí foi excluído da nossa convenção. Quer dizer, isso já estava no coração dele há 20 e tantos anos atrás. E tem muitos líderes, muitos pastores dizendo que isso não é pecado, que aquilo não é pecado. Então, pelo amor de Deus, quando o que eu estou pregando aqui nesta noite, não é obrigado que você já coloca no coração, hoje mesmo, e já diz, é isso e é pré-batido e ponta virada. Eu estou ministrando, mas quando chegar na tua casa, que tu for deitar, que tu joelhar para orar, peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aquela palavra que o pastor pregou, porque essa palavra que eu estou pregando, o Senhor me deu, hoje aqui pela madrugada na oração, aqui na igreja, o Senhor me deu essa palavra, mas eu não quero falar para você, tem que fazer assim, não, louvado seja Deus. Mas chega lá, dobra teu joelho e fala com o Espírito Santo, que é Ele que nos está orientando aqui nesse mundo, dizendo para nós o que nós devemos fazer e o que não devemos, porque tem coisa que está na Bíblia, aquilo que está na Bíblia, o Espírito Santo não fala mais com a gente, porque já está na Bíblia. Então lemos a Bíblia e aí a gente já sabe o que deve fazer, mas aquilo que não está na Bíblia, é preciso a gente consultar o Espírito Santo e pedir Ele, fala comigo, se eu devo fazer isso ou não, me orienta, Espírito Santo, porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e são dias de turbulências espirituais, são dias difíceis na face da terra. Então às vezes alguém que já está caído, ele não está importando mais nem com a alma dele, quanto mais com a alma dos outros. Então muitas vezes alguém está dando
ouvido quem não deveria dar ouvido, e devemos ouvir a palavra de Deus, ouvir alguém pregar a palavra de Deus, mas quando chegar em casa, nos humilharmos na presença do Espírito Santo e pedir Ele uma direção. Louvado seja o nome de Jesus. Então Moisés, por que Moisés, o nome de Moisés está aqui na galeria dos heróis da fé? Porque Moisés foi um homem de noção. Moisés foi um homem que soube dividir, soube separar as coisas, soube colocar cada coisa no seu devido lugar. Era um pecado, Moisés dizia: fica aqui, pecado. Era uma coisa que era de Deus, era para obedecer, pois então está aqui. Moisés era esse servo de Deus, Moisés era esse homem de Deus. Por isso, louvado seja Deus, o seu nome está na galeria dos heróis da fé, porque Moisés se destacou. Quantas pessoas disseram para Moisés: tu está doido, rapaz, tu vai deixar de governar o Egito, tu vai deixar de ser um rei para ir viver com esse povinho aí? Louvado seja Deus. Mas Moisés era um homem de visão, e por isso Moisés deixou de ser rei do Egito para viver essa vida com o povo de Deus. Bendito ao nome do Senhor, sabendo que aquela vida de rei era por poucos anos, era por 80 anos, era por 100 anos. E Moisés, então, isso é pouco em comparando com a eternidade que é para sempre. Então Moisés disse: eu prefiro sofrer com o povo de Deus, mas ter a vida eterna. Então é preciso nós aprendermos, louvado seja Deus, e sermos crentes de noção, crentes de noção, crentes que não venham negociar, não venham vender o seu bem maior, que é a salvação, trocar o seu bem maior por qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos, quando são pressionados, acabam cedendo. Moisés com certeza foi pressionado. Moisés com certeza, amigos e A e B, falou muita coisa para ele não tomar aquela decisão ou voltar atrás. Tu vai seguir esse povinho, tu vai seguir isso, aquilo. Bendito ao nome do Senhor. Mas Moisés, ele tinha uma visão segura. Moisés não era aquele crente qualquer. Moisés era um crente que tinha convicção do que era o céu. Louvado seja do que era o céu. Por isso ele segurou ali na presença de Deus, fez a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e herdou o céu. Bendito é o nome do nosso querido e eterno Deus. Porque o pecado, irmão, o pecado ele vem. Um dia o cara falou para mim: ah não, a cerveja é ruim. Eu disse: deixa de ser sem noção, tu é um retardado, deixa de ser doido. Falar que uma cervejinha gelada é ruim, isso é loucura. Tomar uma cervejinha gelada num dia de sol quente não é ruim, não. É boa demais. Porque o pecado é bom, o pecado é gostoso. Grave isso aqui: tudo que é pecado é bom. Para a nossa carne, para a nossa natureza pecaminosa, é bom. Por que a carne não quer orar? Porque orar é ruim. Por que a carne não quer jejuar? Porque jejuar é ruim. Mas tudo que é pecado, a carne gosta. Então a cerveja é a carne que sente. E a pessoa que não tem noção, ele só vê a brisa. Então a cerveja dá uma brisa tremenda. Alguém disse para mim que usar cocaína é ruim. Eu disse: deixa de ser doido, meu filho, estuda sobre a cocaína. Usar cocaína dá uma brisa,
momentaneamente, cura de depressão, cura de ansiedade. Viu? A cocaína é isso. No efeito da cocaína traz uma brisa, uma alegria. Você está entendendo o que é pecado? Então o pecado é bom, o pecado é gostoso e outras coisas. Mas o crente que Moisés sabia que o reinado no Egito era bom, que ele iria ostentar, que ele teria uma vida de rei. Mas Moisés sabia que aquela vida que ele levaria como rei iria ferir a santidade de Deus e que ele perderia a salvação dele. Então Moisés disse: é melhor eu sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado aqui do Egito. Bendito ao nome do Senhor. Então, se a gente não for crente de visão, a gente vai achar que o pecado é bom, que a vida na igreja é uma vida dura, é uma vida que é jejum, é oração, é leitura da Bíblia, é obedecer a Deus, e tudo isso é duro, não é fácil. Mas se a gente for crente de visão, a gente vai entender tudo. O mundo do diabo, o sistema de Satanás, que para a carne é bom demais, para a carne é bom demais, momentaneamente falando. Satanás, ele trabalha assim. Tu sabe o que é um pote, não sabe? O pote, ele vai ali, meio barrigudo, parecendo eu, e vai assim. Aí depois faz um pescoço. O diabo, ele enche aquele pote de bosta, de merda, até no pescoço, ali no começo do pescoço. Depois o restinho para cima, só um tanto assim, ele completa com doce de leite. E aí o cara que não tem noção, que é um bestalhado, o cara que não tem a noção de Moisés, ele diz: filhos, esse pote aqui, Deus disse que é do diabo, mas o negócio aqui é bom, é doce de leite. E a partir do momento que ele dá legalidade para o diabo tem poder para escravizar ele. Ontem eu estava numa visita, ontem à noite, mas lá no Rio Verde, perto da água de Rega, visitando uma família, e o assunto foi esse: tomemos cuidado para que o diabo não venha pegar no nosso pescoço e fazer de nós o que ele quer. Ah, mas o diabo não tem poder, ele não tem poder para chegar e meter a mão, mas se eu dar legalidade, ele tem poder. Por que o diabo entrou na vida de Adão, na vida de Eva, e na vida de muitos, e na minha vida quando eu não era crente, e na tua? Porque nós temos legalidade para ele. Se a gente dá legalidade para ele, ele entra mesmo. Aí o cara vai no doce de leite, e o pote é do diabo, o doce de leite é do diabo, e o cara vai, baixa a cabeça e olha, comendo doce de leite, está comendo no prato do diabo, e está achando que está uma mil maravilha. Isso aí é a cerveja, isso aí é a prostituição, é o sexo ilícito, não sei o quê. Acaba disse: não vou ficar só com minha mulher, não, vou arrumar mais duas. Aí arruma mais duas. Não, porque eu tenho que ter umas três. Para a carne é ruim? Não, é bom demais. Mas depois, quando pensa que não, chega no fim da vida, está com três famílias amaldiçoadas, brigando, quebrando o pau. Não era melhor ter ficado só com a de casa mesmo?
Era melhor, porque o sofrimento leva ele a dizer: oh, porque para que eu fui fazer aqui? Mas muitas vezes só vai acordar tarde demais. E a partir do momento que o cara comeu no copo do diabo, ele agora está sujeito ao diabo. Aí quando ele acaba de comer o doce de leite, que é um momento bom, sexo ilícito, cerveja, cocaína, brisa, o cara vai tomar uma cervejinha em casa, que enquanto está tomando uma brisa é boa demais. Mas depois que o cara está desse jeito, às vezes quebra a cara, pega um carro, tira a sua própria vida, a vida dos outros, aí se torna um alcoólatra, daqui a pouco vem uma doença, o cara morre antes do dia. Mas no momento que ele estava começando é beleza, é o doce de leite, é o doce de leite. A cocaína é uma maravilha, tá cheirando a lixa, está boa demais, mas daqui a pouco lá na frente vem a conta. E quando a conta chegar, ele vai dizer: para que eu fui usar aquele trem? Eu devia ter ficado sem aquela bicha. Ei, quando acaba a brisa da cocaína, acaba a brisa da cerveja, acaba a brisa da prostituição, do adultério, do sexo ilícito, aí agora chega a hora de quê? De entrar na merda. Aí quando o cara quer levantar a cabeça, não quer comer merda, ele já deu legalidade para o diabo. Aí o diabo já tem poder para segurar no pescoço dele, no cangote dele e apertar. Agora você vai comer, você tem que fazer o que eu quero. Não é assim que muitos estão vivendo? E se não tomar cuidado e Deus não tiver misericórdia, nem a salvação não consegue mais. Então que eu e você sejamos crentes como Moisés foi, aquele crente de noção, aquele crente de noção. Isso aqui é pecado, é bom para cá, todo pecado é bom. Não tem aquele hino que diz que o pecado não dói, e o pecado não dói mesmo não. No momento que a pessoa está pecando é bom demais. O problema do pecado é o que vem depois. E o que vem depois às vezes vem para humilhar a pessoa, para destruir a família, para acabar com a pessoa. Então que sejamos crentes de noção, crentes controlados, como foi Moisés. Moisés era um crente controlado. Moisés era um crente que tinha visão. Mas eu vejo muitos crentes aí que basta uma simples coisa, ele já serve para o diabo, ele já serve para o pecado. Basta uma coisinha de nada, ele já serve. E daqui a pouco lá na frente, aí vem a consequência. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Alguém diz: eu vou pecar. Estou falando com pessoas que já têm conhecimento. Um novo convertido, não. Um novo convertido ele ainda não entende. Mas aquele que já tem 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, 10 anos, às vezes o cara fica pecando premeditado. Não vou pecar e vou, depois eu peço perdão a Deus. Isso é uma das loucuras piores que existe. Tudo bem, vai ali e peca, e depois vem e pede perdão a Deus ou à igreja, que precisar. Mas um pecado premeditado dificilmente o arrependimento chega. E deixa eu te falar um negócio. Bora tomar cuidado para a gente não pecar, porque tem pecado, existe pecado que às vezes não vem uma espada tão grande, mas tem pecado, meu irmão, que quando a pessoa cai naquele pecado, Deus até perdoa para ele ir para o céu, a igreja perdoa, ele volta a tomar a Santa Ceia e assim vai, pode até ir para o céu. Mas ele atraiu, ele puxou uma espada para dentro da sua família. Para dentro da sua família.
Vê lá na família de Salomão, na família de Ai de B. Deus perdoa, mas a espada nunca saiu. Um dia o cara disse, mas Deus perdoa e não fica sequela. Eu disse, tem pecado que Deus perdoa e não fica sequelas. Que não fica isso aqui, mas tem pecado. Ele começou a falar muito, eu disse, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Tu deu uma desviadinha da igreja, foi lá e empregou uma mulher. Depois tu voltou para a tua mulher do casal e tu tem um filho, uma mulher que tu envolveu. E por que você vem com essa conversinha do meu lado? Querendo discordar que não tem espada. E tudo bem, tu voltou, Deus te perdoou, Deus te batizou no Espírito Santo. Eu entendo tudo isso. Você hoje é um obreiro, só meu filho, que a espada está dentro da tua casa, porque tu vive em pé de guerra. Viu? Eu disse, lembra lá que de Abraão, um homem tão exemplar, mas Abraão deu um vacilo. Ei, rapaz, Deus falou para Abraão, eu vou te dar um filho, com Rebeca, com Sara. É com Sara que eu vou te dar um filho. E Abraão já velho, Sara velha, Sara estéril, e pela lei de Moisés, não é da Bíblia não. Tem muitos pegando lei lá de Israel lá, e dizendo, mas lá no passado era assim, eu também posso ter duas mulheres. Fosse um homem ter duas mulheres, Deus tinha feito duas ervas para o homem. E o homem sempre vem com isso, mas o homem não aceita a mulher dizer, eu quero dois Adão. A maioria dos homens é tudo miserável. E aí, rapaz, Abraão precipitou pela lei. Abraão tinha o direito de ficar com outra mulher. Ele arrumou lá. Só é tu fica com isso aqui. Trouxe uma tábua no H e Abraão deitou. E aí, quando a mulher já estava grávida de alguns meses, por exemplo, uns 6 meses, Sara disse, Abraão, isso o que é, velho? Parece que eu estou grávida. Eu não sei o que é gravidez não, porque eu nunca fiquei grávida, mas parece que é. Mulher. Aí ele lembrou da promessa de Deus. Passou um dia a barriguinha de Sara começou a crescer. Passou um dia, Isaac começou a dar uns pulinhos na barriga. E agora, antes dos meninos nascerem, antes de Ismael e Isaac nascerem, Agar e Sara já estava brigando. O filho da promessa é esse aqui. Sara dizia, é o meu, e o pau quebrou. Quando esse menino nasceu, aí as mães se travaram. E Moisés e Abraão num beco sem saída. Deus chegou para Abraão e disse, dá tudo que é de direito de Ismael e de Agar e manda embora, porque o filho da promessa, eu te prometi um filho e foi com Sara. E até hoje essas descendentes de Ismael e de Isaac brigam. Você está vendo? Deus perdoou a falha, o pecado, Deus prometeu assim, Abraão foi por ali, só que a espada nunca saiu. Então tem erro que tem reparo 100%, tem erro que não tem reparo 100%. E eu e você que somos crentes, que já conhecemos a palavra de Deus, precisamos tomar cuidado, porque o pecado nos rodeia, diz a Bíblia, que o pecado nos rodeia, querendo nos embaraçar, querendo nos laçar, querendo nos tirar da presença de Deus e mergulhar a gente num pote de bosta, de merda, para depois destruir a nossa vida. Tem crente que está na igreja movido por hoje, para ele só vê a vida hoje.
Eu preciso ir lá no Salmo 128. Eu preciso ter uma noção do que é a vida. Louvado seja Deus, que eu preciso andar na presença de Deus, independente do que acontece. Está bom ou está ruim, devo andar na presença do Senhor. Louvado seja Deus, ser fiel ao Senhor, porque aí estarei abençoando a minha vida, abençoando a vida dos meus descendentes. Estarei implantando bênção na vida dos meus. Mas infelizmente tem muitos crentes, você entendeu? Que há aqueles crentes que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje é pedra, amanhã já é gavião. E nós precisamos ser servo do Senhor e ser servo de mente firme, de mente estruturada. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhar para as coisas só no momento, mas olhar para o futuro, o que aquelas coisas podem trazer para a nossa vida. Aquilo que vamos fazer vai trazer bênção ou vai trazer maldição? Vai abençoar a gente ou vai amaldiçoar? Então eu preciso ser um crente firme, bendito ao nome do Senhor, sempre lembrando do céu e sempre lembrando também do inferno. Lembrando que se eu plantar coisas boas, vou colher coisas boas. Se eu plantar coisa ruim, vou ter que colher coisa ruim. Não é assim que a Bíblia ensina? O que tu plantar, vai colher. Bendito ao nome do Senhor. E muitos ficam estribados na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, e ver Deus, só um Deus de amor. Eu não posso ver Deus, só um Deus amor. Eu preciso ver os dois lados de Deus. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça, grave isso aqui. Não fica olhando para Deus só como aquele Deus de misericórdia, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus, você entendeu, cheio de amor. Ele age como um Deus de amor, mas Ele age também como um Deus de justiça. Grave isso aqui. Um dia o irmão falou para mim, nós conversando lá sobre maldições, nós prosamos ali, o irmão olhou para mim e disse, mas Deus não deixa. Falei, não deixa de ser sem noção. Deus ele é acostumado a deixar. E eu contei o caso da roça, de uns primos meus, que foi ver a roça, e o feijão estava morrendo no sol, matando o feijão. E um disse, compadre, esse ano nós não temos feijão para botar no fogo, pode quebrar as panelas. E o outro disse, não, compadre, mas Deus não deixa. Ele disse, não deixa o quê, moço? Se Deus é acostumado a deixar. Já há vários anos aí que a gente viu, a gente não banhou feijão para colocar nenhuma panela. Ele disse, eu estou dizendo que Deus deixa, não é dizendo que Deus é ruim, não, compadre. Deus criou o mundo para o mundo viver em mil maravilhas, mas o homem foi pecar. Então tudo que acontece na terra de ruim, o culpado não é Deus, o culpado é a gente mesmo que planta, compadre. Sabe por que está faltando chuva? Sabe por que está aparecendo doenças? É porque o ser humano não respeita Deus. O ser humano, nós não obedecemos a Deus. E esses dois, um era crente, e eu concordo com esse que disse, Deus deixa. Aí ficar não sei o que, Deus não vai deixar o diabo pegar um crente. Eu já vi o diabo pegar crente. Eu já vi o diabo destruir crente. Como é que agora eu vou ficar dizendo, não, Deus não deixa, Deus não deixa? Irmãos, louvado seja Deus. Deus é para mim conforme eu ando na presença dEle. Deus é para você conforme você anda na presença dEle.
se nós andarmos na presença dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Dos que temem a Deus. Se a gente não teme a Deus, o anjo não blinda a nossa vida. Mas se a gente teme a Deus, se a gente obedece a Deus, Deus coloca um anjo ao nosso redor. E o diabo fica só ao derredor, bramando como um leão, querendo tragar, mas não consegue. Porque nós, se a gente é fiel, o Senhor blinda a nossa vida. Se somos fiéis, o Senhor blinda a nossa vida. Se não, o diabo vai entrar, como já entrou na vida de muitos. Que essa palavra sirva para mim e para você. Que sejamos crentes de visão. Quando eu converso com alguém, um pai, com a mãe, já olho para os pais, se tem uma criança ou duas ali, se tem filhos, já digo, não fico olhando muito para tu não. Não fico olhando muito para o marido ou para a mulher não. Olha para esses meninos, viu? O futuro de vocês é esses meninos. Enfia Deus na mente desses meninos. Coloca Deus no coração desses meninos. Porque o menino ou a menina cheios de Deus tem mais chance de vencer na vida, de não ser escravizado por Satanás. Agora você, pai, você, mãe, não importa de dedicar sua vida a Deus, nem levar seus filhos para a igreja e fica dizendo: eu estou dando comida, eu estou dando roupa, eu estou dando cama, eu estou dando estudo. Isso é a parte material que todo pai e toda mãe tem que dar mesmo, quem mandou botar no mundo. Agora nós temos outro dever, que é influenciar nossos filhos a servir o Senhor, a andar no caminho de Deus, pagar um preço alto para ver nossos filhos na presença do Senhor. Porque se o teu filho se desgraçar, se o teu filho se destruir, a gente acaba indo junto. Se o teu filho se destruir, se o diabo pegar teu filho, querendo ou não, te pegou por tabela. Porque qual é o pai que fica em paz, qual é a mãe que fica em paz, sabendo que o filho está sendo escravizado por Satanás? Então precisamos ser crentes de visão. Se não formos crentes de visão, a gente está perdendo tempo na igreja. Bendito é o nome do Senhor. Não brinca com o diabo não, porque Satanás, ele é vivo, ele está vivo. Satanás está vendo essa reunião aqui todinha. A Bíblia diz que ele não é onisciente, não sabe o que eu penso, mas o que eu estou falando, a nossa reunião aqui, ele está vendo tudo. Ele tem agentes para ver tudo. Ele tem relatório desse culto na mão. Ele tem relatório da minha vida. Ele tem relatório da tua vida. Ele tem relatório da tua família. Então vamos ser crentes. Vamos ser crentes de visão. Eu mais divino, nós já programamos nossa vida. Queremos ir até os 95 anos. Não sei se Deus vai deixar, mas se Ele deixar, eu quero. Porque depois dos 65, se Jesus deixar, eu quero jubilar, aposentar, não quero mais liderar a igreja, quero só fazer missão. Já estou montando uma secretaria de missão, bendito ao nome do Senhor. E depois dos 65, se Deus deixar, quero só fazer missão, porque sempre foi o meu maior sonho na obra de Deus, foi fazer missão. Eu nunca tive sonho para ser pastor, para tratar de problemas internos da igreja, disso e daquilo. Eu nunca tive sonho, nunca tive vocação para isso, só tenho mesmo uma chamada. Agora, a minha visão mesmo, o meu maior desejo é fazer missão, é estar abrindo trabalho aqui num lugar que não tem crente, ali em outro lugar, anunciando a palavra de Deus, chegando na casa daquele povo e pregando a palavra, visitando os doentes e enfermos e apresentando Jesus. Então, minha vontade mesmo é fazer isso. Louvado seja Deus. Estou fazendo pouco porque a outra parte da obra de Deus toma muito tempo, mas quem sabe um dia Deus deixa. E se Deus não deixar,
Amém também por isso. Não é por isso que a gente vai entristecer. Mas nós temos uma vida programada, que nós queremos nossos filhos em paz. Com quem casou eles estão vivendo. Queremos nossos netos em paz. Queremos que os nossos netos possam seguir a vida deles, porque nós queremos exercer um ministério assim. Louvado seja. Então a gente tem que ter projeto. Crente, ele tem que ter projeto para a vida dele. Crente que não tem projeto é aquele crente que não tem visão. Para ele é só hoje. Crente, ele tem que ter projeto no futuro. Ah, mas Jesus está voltando, deixa voltar. É bom mesmo que ele volte logo para a gente ir para o céu. Mas o crente, ele precisa ter visão, e principalmente visão missionária, visão para ajudar alguém a chegar a Deus, a chegar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Coloca tua mente no céu, que tu precisa chegar no céu, que eu preciso chegar no céu, e vamos segurar essa visão, porque se a gente não segurar, o diabo. Tu já viu que é preciso, de vez em quando a gente está falando no culto, irmão, vamos fazer o que a gente veio fazer, que é adorar o Senhor, é louvar, é glorificar, é meditar na palavra. Porque tu já prestou atenção? A gente vai para a oração e a gente tem que segurar a mente da gente ali em Deus. Porque se você não for forte, daqui a pouco você está na oração e está meditando nos pratos que ficou sem lavar. Você está na oração, está meditando no serviço de amanhã, ou no que fez hoje. Você está vendo que o diabo, às vezes, ele entra e lançando pensamento para ver se distrai a gente, para ver se a gente desconcentra. No culto, já várias vezes que Deus manda eu falar, concentra, porque o diabo está querendo tirar. Ah, pastor, pensar nos pratos que ficou sem lavar é pecado? Não. Pensar no serviço que vai fazer amanhã é pecado? Não. Mas é que o diabo quer tirar o nosso foco, tirar a nossa visão, que é adorar o Senhor. Na hora de lavar os pratos é hora de lavar prato, na hora de trabalhar é hora de trabalhar, e na hora de adorar o Senhor é hora de adorar o Senhor. Então o diabo, ele fica trabalhando na mente da pessoa para desconcentrar a pessoa. Então precisamos tomar cuidado. Eu não falei para vocês, daqui 5 minutos eu encerro. Eu não falei para vocês que um dia eu estava orando aqui de madrugada, daqui a pouco eu já comecei a repreender aquele projeto da clínica que Deus colocou na minha cabeça. E eu estava aqui orando de madrugada, e daqui a pouco parece que eu esqueci de Deus. E aí minha mente foi para aquela clínica, e aí eu já estava vendo eu lá dentro da clínica, eu já estava vendo eu fazendo a inauguração da clínica, e passei mais ou menos 20 minutos envolvido com esse projeto. Quando eu acordei, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Já comecei logo, foi brigar com o diabo, está repreendido, Satanás. Tu me desconcentrou aqui, Deus, mas eu vou orar mais 20 minutos, a mais do que no tempo de oração, porque isso aqui, Senhor, eu fiquei pensando em andar numa clínica e eu esqueci do Senhor. Aí, rapaz, eu comecei: e daí se for de Deus? E daí se for de Deus? Então, Senhor, se for do Senhor, me perdoe, porque eu tenho muito medo. Eu vigio demais para não deixar o diabo me desconcentrar na oração. Viu, Senhor? E aí, depois voltei para a oração de novo, e aí Deus falou para mim: estou ventilando esse projeto na tua cabeça. Isso aí não foi o diabo, é um projeto que eu tenho, mas eu vou te dizer o que é para fazer. Aí até que Deus confirmou, em 2026, em fevereiro de 2026, a gente começa a construir essa clínica, porque o ano que vem vamos trabalhar o ano todo para arrecadar fundos, para comprar uma perfuradora de poço, para a gente ajudar alguns irmãos carentes da igreja. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, focar nossa mente em Jesus. Só Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
e tomar cuidado para que o diabo não venha driblar a gente, não venha enrolar a gente e levar a gente a pecar e ainda dizer para a gente que aquilo não é pecado. Quando os crentes estão pecando, está dizendo, mas eu acho que isso não tem problema não, isso não tem nada não, eu acho que isso não tem nada, já está desviado. Quando a pessoa é crente, a pessoa vai para a presença do Espírito Santo e pergunta para ele, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou querendo fazer, isso aqui é da vontade do Senhor, Espírito Santo. Se a pessoa está querendo mesmo uma direção de Deus, o Espírito Santo vai dizer ao coração dele se é de Deus ou não. Mas muito fica com o negócio, eu acho que não é, eu acho que não é pecado, ou eu acho que é. Esse negócio de acho, larga de lado, deixa de lado, ou eu digo que é o que não é, deixa essa porcaria de lado, vai para a presença do Espírito Santo e consulta ele, e ele vai te dizer se é pecado, se não é. Agora muitos não querem ir para a presença do Espírito Santo, porque já sabe que é pecado, mas quer continuar pecando, aí fica dizendo, eu acho que não tem nada a ver, eu ouvi da pastor disse que não tem nada a ver, eu consultei lá por tal rede social lá, não sei o que, disse que não é pecado. Deixa a rede social, deixa ouvir quem você conhece, já não é muito bom, e ouvir quem você nunca viu, só está ouvindo do outro lado, você não sabe das atitudes, você não sabe dos frutos dessa pessoa, e você está dando ouvido. Deixa de ser burro, deixa de ser idiota. Se nós temos o maior orientador, que é o Espírito Santo, é só consultar ele, e ele vai dizer ao nosso coração se devemos fazer aquilo ou não. Que Deus em Cristo te abençoe, e vamos ser crentes em nossa mão, deixar esse negócio de ser crente bestalhado. Esses crentes que só quer ver o negócio é hoje, só para ele é hoje, ele não pensa amanhã, não pensa depois. Esse aqui é o bestalhado. Fica de pé e bora orar a Deus, agradecer ao Senhor e voltar para nossas casas, que eu e você possamos guardar essa palavra no coração, e quando chegar em casa, louvado seja Deus, que for orar, consulte o Espírito Santo se você deve viver essa palavra ou não, se você deve obedecer ou não. Bendito é o nome do Senhor, mas consulta com humildade, dizendo, eis-me aqui, me neutralizo e jogo minha vida na tua presença. Bendito é o nome do Senhor. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa. Querido Deus, agradecemos o Senhor por esta palavra. Peço ao Senhor que essa palavra fique aqui no meu coração. Sou carente da tua ajuda, Espírito Santo, porque vivemos dias difíceis na terra, dias complicados, e eu preciso, Espírito Santo, chegar no céu ou chegar na minha velhice em paz. Me ajude nesta caminhada, porque sou falho, sou imperfeito e muitas coisas não consigo discernir, só o Senhor para me ajudar. E eu preciso ter esta visão de servir o Senhor independente de qualquer coisa, mesmo que aparentemente parece que servir a Deus é prejuízo, é fracasso, e que do outro lado é melhor. Que o Senhor possa nos orientar, nos dar força e nos ajudar nesta caminhada. Visita cada um que levantou suas mãos. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada um segundo a necessidade. Dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.